Sucesso pra top, prosperidade. Curtindo a viagem, eu levo ela no grau e aí é. Voando pelas ruas, brinde a liberdade. Sucesso pra top, prosperidade. Curtindo a viagem, eu levo ela no grau e aí é. Voando pelas ruas, brinde a liberdade. Sucesso pra top, prosperidade. Curtindo a viagem, eu levo ela no grau e aí é. Voando pelas ruas, brinde a liberdade. Sucesso pra top, prosperidade. Boa noite, Vargem Grande. Mais uma vez, Fala Tu VG de novo no ar. E o que é legal é que hoje a gente vai receber um amigo nosso que tem um monte de informações para passar pra gente. A gente tem o Flopper aqui, ó. Professor de yoga, amigão, prazer. Flopper, é muito bom falar contigo. É sempre bom estar com ele, gente. Mas antes disso, eu quero falar da NetHouse, a internet mais rápida da região. Basta você chamar que eles vão atender vocês e fazem a instalação diretamente na sua residência. É só entrar em contato, o telefone deve estar aparecendo aqui na tela. Lobo Lanches, o melhor lanche da região. Inclusive, vou passar lá no Lobo na hora de ir embora, porque agora, né, eu viajo amanhã, então hoje eu já tenho que forrar o estômago. Beleza? Lobo Lanches ali no Largo de Vargem Grande. E agora, para começar, a gente vai falar com o nosso amigo Flop. Vamos falar de um monte de coisa, inclusive de yoga, que é o papo do momento. Me conta aqui, Flop, como é que é? Antes de antemão, se apresenta. Fala de você um pouquinho. Então, a primeira coisa que é engraçada é que o Flop, ele virou, sou o Carlos Rodrigo, né? Meu nome é Carlos Rodrigo. Verdade. O Flop, ele veio já da prática do jiu-jitsu, que eu treinava num lugar em que, na época, eu estava com a barba muito grande, a cabeça careca, tinha acabado de passar zero, eu tinha quebrado o nariz, então ficou muito roxo aqui. O pessoal começou a me identificar com o Flock, que é um viking de uma série que teve, que é um barqueiro maluco. Cara, é real, aquele que tem um raio na testa, não é? E real, gente, eu nunca ia associar essa parada. Só que o Flock, de repente, em algum momento, eu não sei em que momento isso aconteceu, virou o Flock. Não, mas não, calma, a gente tá falando de pronúncia, não é, é flop ou é flop? No filme é Flock. Começou Flock. Em algum momento, virou Flock. E o Flock ficou Virou flop. Flop, né? Meu irmão, que é semi-analfabeto, deve ter associado o nome, deve ter uma reduzida, com certeza. Meu irmão, gente, relaxa. Aí virou FOP. Ficou Flock. E hoje você é um professor de yoga chamado FOP. Mas você tem uma relação com artes marciais também. Não, o Flock eu tô exclusivo do jiu-jitsu, exclusivo da arte marcial. Sim. O yoga sempre foi com o Carlos Rodrigo. O mal do nome composto, né? Em alguns lugares chamam de Carlos, em outros lugares de Rodrigo. Tu vai pegando, dificilmente alguém vai te chamar de Carlos Rodrigo. Junto ali. O professor Carlos Rodrigo se formou tem 16 anos. Em yoga. Você não tem uma formação anterior, tipo, educação física, nada disso? Não, fiz faculdade de jornalismo. Hum. Meu pai era engenheiro e até hoje não entendeu a matemática, porque eu fiquei 6 anos na faculdade, abandonei sem me formar e ainda faltavam 2 anos. Você fez 6 anos. São 4 anos, eram 4 anos na minha época para se formar. Sim. Eu fiquei 5 anos e alguns meses. Desculpa, eu não acompanhei. Você falou o nome do curso? Jornalismo. Ah, você tentou fazer jornalismo, ok. Eu fiquei 5 anos e meio dentro do curso. Aham. Só que aí depois eu abandonei o curso, cansei do jornalismo, e ainda faltava 2 anos. Se eu quisesse terminar a faculdade, ainda faltariam 2 anos. Porque, na verdade, eu, por ser o início, abandonei e fui para rádio. Entendi. Eu fiquei brincando de rádio a É, faculdade porque inteira. você já tinha falado que tinha um lance com a rádio. Exato. Aí da faculdade de jornalismo, depois eu tentei psicologia, me apaixonei pela questão da mente. Uhum. Sempre tive um interesse por questão religiosa. E aí a mente e a religião me levaram. No yoga você viu que isso se junta ali. Então, A mente, hoje, a religião até, e o corpo. hoje eu aprendi até, depois você aprende que na verdade elas são dissociadas. Existe a prática do yoga e existe o hinduísmo, que é a religião hindu lá na Índia, que acaba fazendo aqui no Ocidente com que as coisas se misturem.
Ah, então isso veio pra cá. A gente pode chamar o yoga de um. O yoga não, mas essa mistura do yoga com o hinduísmo, uma coisa nossa, né? Uma miscigenação nossa, criada pela gente. Não. Já vem de lá misturado com... Já vem misturada. Misturado. Porque antigamente, tipo, você vai ver esses grandes pensadores, o cara era médico, matemático, ele tinha várias funções, né? Dentro do yoga, a coisa também se misturava muito. O filósofo, o religioso, o conselheiro, o doutor, né? As coisas se misturavam muito. Então, o yoga ele vem muito junto com toda a ilustração do yoga. Ela vem com... do hinduísmo, perdão. Sim. Ela vem com o apelo aos deuses, às deidades, né? A gente vai falar muito da Trimurti hindu, que é Shiva, Brahma e Vishnu. São os três Como deuses. se fosse a Santíssima Trindade. Santíssima Trindade. Exatamente. Só que E dentro dessa Santíssima, Brahma seria o absoluto, né? O Criador. O Shiva é o transformador, sim. que acaba depois sendo adotado como patriarca do yoga, porque a proposta principal do yoga é transformar o ser. Sim. Entendeu? Uma transformação ética dentro do conceito. É uma junção de mente e corpo. Exatamente. E fisicamente saudável. Sim. Entendeu? A religiosidade, ela depois, quando ela começou a sair da Índia, que ela começou a ser um pouco separada. Porque imagina, você chega no Brasil, um país de maioria cristã, espírita, e tu vai, para você ensinar yoga, você tem que ter na sala um deus que tem a cabeça do elefante. Isso pode... A pessoa tem que vir muito de mente aberta para entender como vai aprender yoga. Por exemplo, se ela tem uma outra religião, ela não vai se sentir à vontade de fazer o yoga. Dentro dessa abordagem original do yoga, que era misturada com o hinduísmo, não. Ela não ficaria à vontade. Profissionalizou. Mas vocês ainda têm a imagem de Shiva lá na sala. Eu não? nunca trabalhei com nenhuma imagem de Deus ou deidade dentro da sala. Mas nem para transformar a atmosfera, por exemplo, quando a gente vai numa sala de massagem, por exemplo, Sim. a luzinha baixa, a musiquinha gostosa, nem para transformar a sala, A música- o ambiente mesmo. A música e a iluminação são legais, entendeu? Mas essa Você tenta não decoração trabalhar. mais religiosa é opcional. Sim. Muitas casas começaram a tirar as deidades e começaram a colocar só a foto do mestre. Entendeu? Que tem até na arte marcial. Você tem a foto do teu mestre, no tatame, coisa e tal. Então começou a ter muito isso também. Você venerar sempre a imagem do mestre. Mas você acha que esse movimento não é um movimento meio mais... eu vou começar a falar disso, pessoas de Capricórnio, vocês sabem que eu tô sempre falando sobre dinheiro. Mas esse movimento não foi para atrair mais Sim, total. os clientes? Total. Porque aí você abrange o leque de possibilidades, você vai trazer pessoas de outras religiões para fazer uma atividade mais quase que física. Sim, exatamente. Ou não só física, aí é que vem a bacana. Mesmo quando você tira essa parte religiosa do yoga, existe um processo mental, físico-mental. Por quê? Porque a base de boa parte da prática do yoga, ela vem através da respiração. Sim. Tá? E a respiração é como se fosse o elo de ligação. Nossa, eu respiro mal a beça, Quando eu vou correr, meu irmão fala assim, ó, respira melhor, senão você não vai aguentar, não. Todos nós. Respiro mal a beça. Todos nós, na verdade, a gente tem, parece, uma capacidade média de 5 litros de ar no pulmão. E por causa dessa respiração que a gente tem deficiente, viciada, a gente utiliza 2 litros e meio, no máximo. Exato. E aí, essa parte que fica parada do pulmão, ela acaba não só não absorvendo a quantidade de oxigênio que poderia estar absorvendo, uma inspiração profunda, como também você não consegue eliminar a quantidade de toxina que você pode eliminar numa exalação profunda. E aí isso traz alguns males para a tua saúde. Você está acumulando toxinas que não são necessárias no teu pulmão, que vai estar entrando no teu corpo sanguíneo e que no final vai estar interferindo no processo hormonal e mental. Entendeu? Exato. Que aí vem a parte mental da concentração, da meditação. Existe o aspecto físico, que é o corporal, das posturas. Existe um aspecto mais filosófico, que é a parte da meditação e estudo da mente. E existe um aspecto mais espiritual, que é o atrelado à religiosidade. A gente vai falar de karma, de reencarnação. Ih, adorei esse negócio de falar de karma e reencarnação. Entendeu? No físico, que é o corpo... Meu perdões. Engasguei. No físico, que é o corpo, a gente não fala só de músculo e glândula, tá? A gente vai falar de uma coisa que também hoje é opcional, que é o chakra. Sim. Entendeu? Existem estudos que falam que a sequência de chakras ela está diretamente relacionada à sequência das glândulas do sistema endócrino.
E são as glândulas que produzem os hormônios do corpo que faz todo o funcionamento do corpo. Inclusive aqui sim. A glândula do timo, até onde eu estudei, eu não sou um especialista em perito, eu sou um profissional e estudioso curioso. Então, tipo assim, a glândula do timo, um dos hormônios que ela produz é o hormônio que fortalece o sistema imunológico. Tá? Se você tem um sistema imunológico forte, você não precisa se ocupar tanto de si. E isso permite que você se ocupe do outro. Quando você se ocupa do outro, entra o conceito de compaixão. Tô mega engasgado, gente. Entra esse conceito todo de compaixão, de um amor ao próximo, sacou? E quando você vai... Não, relaxa. E quando você vai estudar o chakra, o Anahata Chakra, que é o chakra relacionado ao timo, ele está ligado ao quê? Só aos aspectos emocionais, mas a compaixão, ao cuidar do próximo. A gente tem um exercício... A princípio, vamos começar a falar do yoga. Em qual momento o yoga é receitado para alguém? Em qual momento, assim, você vê ele... Numa conversa simples, você consegue identificar... Cara, faz yoga, para você vai ser legal. Então, o bacana é que o yoga, tudo pode ser terapêutico. Tudo pode ser terapêutico. Você pode... Parte da minha terapia é lutar. Entendeu? A parte da minha terapia é surfar. Sim. Super terapêutico para mim foi surfar. Eu sou preguiçoso, a minha parte de terapia é ouvir música, adoro. Eu passo horas ali, às vezes eu nem sei quem é o cantor, mas vai passando, vai passando. Sim, sim. Entendeu? Então tudo pode ser terapêutico. O yoga, quando a gente fala do aspecto utilitarista, né? Como é que eu posso utilizar o yoga em benefício próprio? A gente tem, por exemplo, a questão psíquica, depressão, bipolaridade, TDAH. O yoga, ele vai trabalhar com isso quando ele faz o quê? Ele potencializa a tua respiração, porque você vai, através das posturas, aprender a expandir o teu tórax e respirar com mais eficiência. Você oxigenando mais o teu corpo, você está oxigenando mais o teu cérebro. Entendi. O cérebro funcionando melhor no organismo, o sistema endócrino vai seguir a linha. E é natural que você, pouco a pouco, comece a ter uma atitude perante, por exemplo, a depressão diferente. Não que ela vá te curar, entendeu? Mas você vai conseguir administrar isso. Porque o yoga acima de tudo dá um conhecimento. Ar-condicionado não piora? Não. Meu outro falando pra segurar e tô lá me beijando. Comprei bala. Se quiser. Desculpa, gente. Respira pela boca? Sim, né? Gordinho é uma praga. Vai. Vamos seguir. Desculpa, de verdade. Uma das regras básicas de yoga é não respirar pela boca. Muito difícil. Mas por que? Nossa! Brasileiro, acabei de voltar de São Paulo. Nossa, cheguei lá já com o nariz entupido. Eu pisar naquela cidade e começo a ficar com a nariz entupida. A garganta começa a coçar. Eu demoro uma semana pra me recuperar. Ah, não, sim. Assim, mas aí são questões excepcionais. A gente varia de um lado pro outro. Uma semana de Rio de Janeiro. Você pega uma prainha à tarde, agora no final no inverno mesmo, agora no final de tarde, cara, tu volta pra casa mal. Então, o yoga ele vai fortalecer o teu sistema imunológico. Sim. Fortalecendo o seu sistema imunológico, dificilmente você vai voltar mal de uma praia. Você vai voltar energizado, com toda aquela energia que você pegou do Eu sol. costumo falar, gente, só uma banho de água gelada no mar que você dá uma melhorada, uma revigorada. Exato. O sistema imunológico te faz ter um fortalecimento perante alergias. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, o bacana do yoga, o que eu mais me apaixonei com o yoga, é que ele trabalha em todas as esferas do ser. Tu lembra o teu primeiro exercício de yoga? Quando tu chegou numa sala de yoga, o que você achou? Então, o meu caminho pro yoga ele foi outro. É porque eu nessa busca de bicho grilo novo e coisa e tal, da religiosidade, eu fui parar no Hare Krishna. Num lugar onde tinha... No templo Hare Krishna. Aqui E aí, no Brasil? Ali na época era ali na Barra da Tijuca, ainda tem. Sim. E aí nesse templo Hare Krishna, eu fui em busca da tal da meditação transcendental que te levava a perceber outras vidas, e aí você entra no sistema do karma. Quando alguém fala transcendental. A minha meditação ali, eu fico em silêncio às vezes, aí eu vou fazer aquela meditação bem básica, sabe? Uma musiquinha no fundo. Sim. Aí às vezes eu nem tô sentado, brother. Às vezes eu tô deitado mesmo. Aí eu falo, cara, não tô dormindo, eu tô meditando. Sim. Quando eu vejo, amigo, são 7 da manhã. Meditei a dessa.
Dormir, na verdade. Ah, tá, não, porque faz para depois a gente queria conversar. Na meditação bacana é o que a gente chama de lapso. É quando você fala, cara, eu não dormi, mas o que aconteceu? Aquele bundinho. Acho Por isso que é bacana tu fazer sentado, porque se você faz deitado, você fica com a dúvida se você dormiu ou não. Dormiu ou não. Se você tá sentado, mantendo a postura, você não vai ter dúvida quando o lapso acontecer. Você vai voltar pra cara. O que aconteceu? Eu não dormi, tá? Esse lapso é o meu fascínio pessoal. Porque esse lapso é o momento que você não tá presente. É onde a gente consegue sair do corpo mesmo. Dar uma... Eu prefiro não definir nada. Entendi. Hoje eu prefiro não definir Pra mim, nada. enquanto leigo, é aquele momento em que a gente sai. Exatamente. Parar. Seria mais meio que a saída, entendeu? Mas a saída traz um conceito de tipo assim, eu tô consciente, tô saindo, tô percebendo as coisas. Então eu prefiro o termo do desligar. É um desligamento temporário. Uau. Entendeu? Você não adormeceu. Você desligou. Você permaneceu do jeito que estava, porém desligado. O adormecimento você não desliga, você continua ligado. Tanto que você vai sonhar, você vai respirar. Sim, tá você entendendo? percebe as coisas, né? Tem a galera que consegue sentir bicho em volta, Exatamente. correndo, alguma coisa. E com o exercício, esse lapso ele pode ser aumentado. Essa que é o bacana. Você pode ter um lapso, que é esse lapso nosso de alguns segundos, mas você pode às vezes ter um lapso que passaram horas e, cara, o que aconteceu? Uau. Tá entendendo? Esse é o fascínio máximo que eu tenho dentro do yoga, porque você ainda está no campo da mente, você não está na espiritualidade. Entendi. E eu gosto de deixar o lado espiritual muito para a individualidade de cada um. Não só pela questão comercial. É porque é uma análise sua, yoga. né? Você vai enxergar isso. Exatamente. Você não tem como dimensionar ou descrever a relação dela com o yoga. Exato. Eu gosto de falar o seguinte, quando você separa um pouco do yoga com o hinduísmo, a galera do yoga às vezes vai matar quando eu falo isso, né? Mas quando você separa o yoga do hinduísmo, a sensação que me dá é o seguinte, o yoga, por ser um processo de autopercepção e autodescoberta, só gera pergunta. Dificilmente você vai ter resposta. Tá? E aí é nessa busca de uma pergunta atrás da outra que você vai se percebendo cada vez mais. Acho que não é uma parada só física, né? A gente começa a falar, aparentemente parece algo só físico. Mas não é uma parada só física. Você consegue transcender o que você tem dentro. Você consegue... Então, depende. Se a gente falar que até a meditação, porque energia é física. Energia é física. Chakra é energia. Prana é energia. Então tudo é físico no final das contas. Entendeu? Mente é o funcionamento energético do cérebro através das sinapses. Entendeu? Então tudo no final é energia. Tudo é físico. A não ser quando você sai do corpo. Aí, quando a gente vai falar de espírito, aí eu não entro nessa área. Eu não sou hindu, entendeu? Eu não sou. Eu na época eu conheci. A gente acabou fugindo lá da assunto. Não, eu ia voltar, tá. Isso aí você foi pra lá no centro. Exato, surf, trilha, coisa e tal, espiritualidade, buscar de religiões, eu toda hora eu tava conhecendo. A galera do esporte é muito. A galera do esporte, assim, de alguns esportes, né? Sim. Vamos lá, o surf, por exemplo, o jiu-jitsu. Sim. É uma galera que tem uma arte. O esporte é diferente. E é uma galera que vai para uma religião mais asiática, pode ser assim? Não é asiática, é asiática. Eu nem digo a galera, ela é hindu, asiática, é lá da Índia. A questão não é nem do esporte em si, porque o que me chamou a atenção foi que um dia eu vi na prainha um cara careca só com um rabinho. Ih, eu conheço esse cara. Surfando. Todo mundo de Hare Krishna é assim. É aquele cara do palavrão, não? Não, todo monge de Hare Krishna é assim. Ele raspa, quando você se torna um monge de Hare Krishna, você raspa a cabeça, porque o cabelo é um instrumento muito forte do ego e da identificação com si mesmo. Então você raspa como se você estivesse anulando esse eu, entendeu? Mas você permanece com a Sikha, que é uma região que tem um oitavo chakra, que é o Bindu Chakra, que é o que algumas religiões falam que tem um fio dourado, que liga o corpo, coisa e tal. Então ele mantém aquilo que é onde o judeu usa o kippah, o chapeuzinho, é onde os santos católicos têm a argolinha, é tudo aqui, nesse centro do crânio, entendeu? Você vê que a parada é toda ligada. Toda. E eu com 17 Aí anos, fica 18 anos, difícil eu era a gente louco saber. com isso. E fica difícil a gente saber quem é ali o único Deus da parada, quem é o cara. Só te abre, entendeu? Você não consegue fechar. E aí eu falei, cara, o que é aquilo? E aí no final do surf eu fui trocar uma ideia com ele, que ele tava tomando açaí, a gente começou a bater um papo. E ele veio com um papo revolucionário de que, poxa, o vegetarianismo, o papo todo do Hare Krishna, né? Evita a matança de animais, e que os animais também têm um processo de evolução espiritual, e a gente não pode ter filho. Cara, eu novo, eu fiquei louco com aquilo. Falei, cara, qual é o teu lance? Eu sou Hare... Facilmente ele te convenceu. Sim, eu sou Hare Krishna, e tem um templo aqui do lado, na Barra da Tijuca todo domingo. Eu falei, pô, tá, então domingo que vem eu tô lá. E aí fui lá. E aí, fora a questão toda filosófica e religiosa, que na época eu gostava muito,
tinha a tal da meditação, sentar para meditar. Entendeu? Todos lá. Exato. E tudo que ligava à meditação, principalmente a preparação para a meditação, que lá é através de cânticos, a gente canta, a gente dança, saca? Mantras e mantras e mantras, até que em algum momento você deixa o teu corpo no estado em que você silencia. Eu tenho... Tá forte, né? Eu tenho uma família que é gente que eu... Na verdade, meu melhor amigo, ele é de uma família budista. Sim, sim. E aí, com eles, eu aprendi a fazer daimoku. Sim, na Biônica que eu... E aí, Marley, que Deus a tenha, o Buda, enfim, que foi a mãe do Rafael que me ensinou a fazer daimoku. Cara, toda vez, e é bizarro, que eu lembro mesmo, se eu tiver algum problema passando, às vezes eu tô no carro, eu começo a fazer daimoku. Eu vou fechar um negócio, ou tem alguma coisa pra eu fazer, eu vou fazendo o meu Genkyo assim, dirigindo. E principalmente em direção ao sol. E eu vou olhando e fazendo, E geralmente dá certo, tá? Sempre que eu chego lá, é porque eu só vou pra fechar negócio. Eu acredito na projeção mental, que também é um aspecto da mente Então, que a gente discute dentro do yoga. Aí você tá falando sobre projeção mental, quando você projetar que vai acontecer. Vai acontecer. Eu acabei de passar por um processo assim. Não é tipo o livro segredo que eu tô falando, não. Que eu tô num momento bem complexo em casa e eu também fiz de novo não fiz daimoku, porque eu não usei daimoku por isso, mas eu fiz de novo aquela coisa do cara, vai ser meu, eu investi pra aquilo ser meu, vai ser meu, é meu. Aconteceu, não foi meu. Então, mas dentro do yoga o mantra tem total significado completamente eu já agarrei aquela eu já agarrei aquela teoria de que quando tem que ser, vai ser. Mas por exemplo, essa abordagem foi uma coisa que eu tive um pouco de dificuldade, foi até o motivo que eu falei, não, eu vou continuar o caminho da busca, porque aqui o Nichiren Daishonin não tá me bastando no momento, que é o grande Buda lá da galera do budismo. Desse budismo. Do Daimoku. Do Daimoku, do Kohonso lá e coisa e tal. Só que, por que acontece? A abordagem do mantra dentro do yoga, fora do aspecto religioso, é você, através da repetição, calar a tua mente. Porque a mente, ela não gosta da repetição. A mente, ela gosta de novidade, ela gosta de estímulo, entendeu? Se você começar a piscar uma luzinha ali do lado, a minha mente, naturalmente, ela vai querer me levar a olhar para lá. Sim. Entendeu? Porque a mente, ela quer estímulo, ela quer novidade. E a ideia da meditação é você diminuir essa atividade mental. É meio que trazer tudo, fechar o leque central. Fechar o leque. Um lugar só. Exato. Por isso que algumas linhas que eu me simpatizo diferenciam concentração de meditação. Sacou? Porque a concentração é quando eu estou focado. A meditação é quando eu estou desligado. Não existe... Você não tem testemunho de meditação. Quando eu meditei, eu senti isso. Eu fui para um lugar... Não, tu não meditou. Não, tu não meditou. Tu pode ter feito uma viagem astral. Não sei essas coisas. Qual é a veracidade dessas coisas? Sou muito cético hoje em dia. Entendeu? Eu sou cético a vida inteira. Não, eu sempre fui muito esotérico. Mas aí a questão, o que acontece? Foi esse esoterismo que levou pro Hare Krishna, entendeu? Ali surfando, porque eu sempre gostei tanto do esoterismo quanto da atividade física. E aí acabava fazendo atividades físicas em contato com a natureza. Só uma dúvida rápida, que talvez nem tenha nada a ver com a história. Suas atividades físicas geralmente eram espaços abertos? Sim, trilha, montanhismo, sim. Você acha que tem alguma correlação com a natureza? Cara, eu acho que a origem de tudo é porque eu sempre fui péssimo de bola. Ou seja, eu não gosto de bola. Futebol, basquetebol, voleibol, handebol. Eu não consegui fazer nada na escola. Eu era aquele, sobrou você, então vem pro meu time. Cara, eu acho que eu também sou. E aí eu fui buscar a luta. Meu pai falou, vamos pra luta? Aí eu fui pra luta. O que me chamou a atenção na luta não era a luta em si. Eu via aqueles filmes do Van Damme, do Bruce Lee. Na hora que eles iam meditar, eu falava, cara, que é isso da arte marcial? Então, o seu ponto focal nem era ali o cara quebrando a perna. Não. Era o cara, às vezes, correndo em cima do lago. Correndo na praia sem deixar pegar. Correndo em cima do lago. Eu acho que foi. Também teve um mesmo, desarmado, perigoso. O Van Damme era abrindo a perna assim, que aquilo mas todos meditando. Todos meditando. Entendeu? Então essa parada da meditação me chamou muito. Só que quando eu cheguei no Hare Krishna, que era meditação 100%, entendeu? Eu vi que eu era muito ativo e não dava pra eu ficar só sentadinho, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Não dava pra mim isso. Acho que também não vai dar. 10 minutos eu pirava. Mas acho que não vai rolar. Entendeu? E aí, como é que eu fui buscar a coisa? Eles falam que o Hare Krishna é o Bhakti Yoga, que é o yoga devocional. Existem vários yogas. Eu trabalho com Hatha Yoga, que é o yoga físico, o yoga das posturas e da respiração. O clássico, entendeu? Na Hatha Yoga, você vai ter um processo de movimentos e posturas repetitivas,
que vão estar sendo executadas em sincronia e coordenação com a tua respiração. E isso, para a mente, é um tédio. É um tédio, porque você, bem ou mal, você não deixa a mente sair dali. É a respiração e o movimento. Eu respiro levantando o braço, eu exalo levantando o braço. Qual a respiração que não pode perder e com o movimento de equilíbrio e força. Equilíbrio, força e flexibilidade. E qualquer distração a mais, você pode perder. Exatamente. E aí, pouco a pouco, tipo assim, você já fecha o leque, né? Porque você não tem como pensar na morte da bezerra. Não, porque está focado aqui. Tá só com um pé no chão, o outro pé tu tá tentando esticar na mão, entendeu? Uau. Então, tipo assim, você tá completamente focado ali. Tanto que o final da aula das posturas e dos movimentos é com a postura do cadáver, o Shavasana, que é o relaxamento. Tu fica parado. Por quê? Você chegou agitado, aí eu te botei em movimento e sincronizado com a respiração, não te levei a 0, te tirei do 100 e te botei a 70 nos movimentos. Aí te tirei dos movimentos e botei nas posturas paradas, te levei a 40. Aí te tirei do 40 e te botei nas posturas deitadas de relaxamento. Te levei a 20. Quando você voltar desse relaxamento, você está muito mais preparado para meditar do que você estava quando você chegou no início da aula. Em média, uma aula de yoga, ela dura quanto tempo? Por conta da questão comercial, 1 hora. 1 hora. Alguns espaços dão 50 minutos porque tem que trocar a turma. Quando eu dou aula particular, por exemplo, eu trabalho uma média de pelo menos 1h20, mas depende muito também da demanda da pessoa. Mas em seguida você faz uma coisa de meditação? Por exemplo, dá pra conciliar tipo 1h30, onde 1 hora a gente faz os exercícios físicos. Sim. E ao final, com o corpo bem relaxado, você consegue dar uma meditada. De sobra. Ali uma meia hora tranquila. 1h30 é uma aula classe A do yoga. Porque as aulas normalmente de 1 hora. Vamos fazer um convite. Normalmente é de 1 hora. Eu vou fazer um convite aqui para muita gente. A gente vai marcar um outro sol. E aí a ideia é isso, porque isso na verdade não é nenhuma. Isso vem também de um cara chamado Patanjali, porque ele falava. Ele criou um método de yoga que ele começava do mais grosseiro, que é o corpo, até o mais sutil, que é a mente. Entendeu? Então ele começava te botando justamente em processos corporais, porque também não adianta. Você vai sentar para meditar. Tem gente que tem uma mente muito tranquila. E que se conseguir ficar deitado sem dormir, vai conseguir concentrar com facilidade e vai ter experiências meditativas, entendeu? Mas tem gente que não consegue porque pega no sono, fica na dúvida se dormiu ou se teve a experiência meditativa. E aí você bota essa pessoa, por isso que o yoga tradicionalmente você faz a meditação sentado. Você pode até fazer escorado na parede, mas sentado. Só que, cara, você precisa ter um corpo para poder ficar sentado alguns minutos. A tua coluna ela não está preparada, a gente está aqui. Ó. A cadeira é um sacrilégio pro yoga, entendeu? O lugar certo, o jeito certo para você se sentar mantendo a saúde do corpo a longo prazo é perna cruzada no chão sem apoio nas costas. Uma borboleta mesmo. Tu precisa sustentar, tu sustenta a tua coluna nos músculos do corpo, cara. É bizarro, que dá para fazer, porque demora um tempo para você acostumar nessa posição. É a cultura. Na Índia a criança aprende isso. A criança não tem cadeira em lugar nenhum, nem na escola, nem na... Hoje em dia tudo mudou, né? Mas tradicionalmente não tinha. Porque a gente não precisa ir pra lá, a gente vem aqui pros nossos Yanomami, sacou? Tem cadeira no índio, entendeu? É contato com a terra. E aí a gente pode ir pro esotérico, que o Muladhara, que é o último chakra lá no cóccix, é o chakra que te dá segurança. E aí é dito que ele precisa de conexão com a terra. Quando você está sentado no chão, na postura, você está em contato intenso com ela, entendeu? Quando você faz a coluna esticar, mesmo estando com o quadril firme no chão, você está induzindo que essa energia suba pelo teu corpo. Você está deixando com o canal reto. Exatamente. Canal Exatamente. E aí é como se essa energia subindo através desse canal, ele fosse passando através dos centros, os chakras, e despertando as características boas de cada chakra desse para produzir a mente perfeita para a meditação. Caramba. Que na época também era talvez para iluminação, mas acho que a iluminação hoje é um papo que... Então você acha que o processo é basicamente esse, são os exercícios para que a gente finalize com uma meditação. Para quem que a gente recomenda a meditação? Para qualquer pessoa? Desculpa, o yoga. Para quem que a gente recomenda? Então, aí a gente vai entrar numa conversa mais séria, que é o seguinte: a meditação é o estado natural de toda a mente. Tá? O resto é o ego. Tá? E o sofrimento é por causa do ego. O problema todo, eu não sou, sabe, a gente não tem que matar ego, você tem que saber conviver com ele, entendeu? Mas em que momento você consegue falar, brother, eu não quero estar contigo hoje? Não dá, você vai dormir e fala mais do que você, entendeu? Então, tipo, e o estado natural de todos nós é a meditação.
É o estado meditativo, é o estado de graça, é o estado de glória, de iluminação, é o tal do paraíso, é o Éden, entendeu? Porque eu acredito assim que dentro do yoga... Óbvio que na vida que a gente leva hoje, quando a gente fala disso, a gente fala de utópico, né? De uma utopia. Para a religião é ok, a gente sabe que é o estado da mente, Sim, mas na vida acelerada que a gente leva do dia a dia, do acordar, correr atrás, matar seu leão, sim. a mente estar em meditação Ela não tem que estar em meditação. é o estado natural dela. Ela oscila. A questão é a gente deixar de Eu meditar li em algum alguma coisa momento. sobre oscilação nossa semana. A Você sociedade- consegue acender um incenso, mas também corre atrás de pagar um boleto. Exatamente, exatamente. Essa é a questão. Porque a questão é a seguinte, quanto mais você exercita o desligar da mente, é como se você estivesse enfraquecendo esse ego. E quanto mais você enfraquece o teu ego, menos você se leva a sério. E o mal do mundo é se levar a sério demais. As grandes nações, as grandes potências, tá todo mundo em guerra porque todo mundo acha que tá com a solução do mundo. Entendeu? Eu vivo isso. Quando você não se leva a sério, a compaixão começa a acontecer de uma forma mais natural. Quando você entende que você é igual ao outro, né? Quando Cara, eu acho que é o... Foi mal. acontece, amigo. Por favor. Acontece nos melhores lugares, fica tranquilo. Entendeu? E aí a questão é o seguinte, não é você ir para a caverna e viver o estado meditativo. Não. Mas é você ver em que parte do teu dia você pode proporcionar uma experiência meditativa. Por quê? Eu falo com meus alunos, eu sempre falei um negócio com meus alunos, você não vai perceber que está meditando por causa do lápis. O lápis é só o lápis, é o início de tudo. Você vai perceber que está meditando quando de repente você, numa situação completamente corriqueira do seu dia a dia, ter uma atitude completamente diferente daquilo que você acreditava que ia fazer. Tá entendendo? Tipo, eu sou um cara que quando ele for a minha fila, eu quero matar essa pessoa. Vou dar esse exemplo. E aí, de repente, eu tô ali desligado na fila, alguém fura a minha frente, eu olho. E por algum motivo eu falo, deixa ele, o problema é dele. Não sou eu. Mas você chama isso de paz ou você chama de evolução? Não, evolução também é outro termo. Eu prefiro a paz. É porque hoje, por exemplo, eu vou te contar um segredo que eu tenho feito muito. Paz é evolução. Minha terapeuta meio que me trouxe para fazer isso de novo. Eu hoje, quando você me agride de alguma maneira, ou fala alguma coisa que eu tenho que te responder, eu digito, Sim, respiro, apago sim, e penso novamente na resposta. Às vezes eu nem respondo. sim. Às vezes eu mando um, beleza, tudo bem, vai dar certo. Fica tranquilo, estamos juntos. Hoje eu tenho feito esse exercício. Eu tenho chamado de paz, porque tem me proporcionado momentos muito bons, assim. Cara, a energia não tá indo. Acaba que a paz que tu falou significa você não seguir tanto o que os teus pensamentos estão falando, né? Sim, que eu tenho pensamentos absurdos. Alguém te manda aí pra não sei onde, a tua reação logo fala, vai você. E aí, de repente tu não fala, cara, e tu fala, bicho, o que tá acontecendo? Provavelmente você tá meditando. Tá Não, tô entendendo? meditando. Quando essas coisas... Tô tentando fazer o exercício. Não, eu digo o seguinte, quando você percebe isso acontecendo no momento do teu dia a dia, é a hora que você pode ter certeza, se você faz a prática da meditação, mas ainda tem dúvidas se você está conseguindo meditar, é a hora que você não precisa ter dúvida, realmente você está meditando. Porque a transformação está acontecendo de alguma forma muito profunda. Entendeu? Muito, que é o que a gente vai falar da expansão da consciência. Entendeu? Que é você saber lidar com a mente e não deixar... Tem uma história do hinduísmo que é muito maneiro, que eles falam que a mente é como se fosse a vaca. Entendeu? O jeito certo de você levar a vaca é pela frente, só com os dedinhos aqui no anel dela, com controle de tudo. Se não dá, se a vaca está nervosa, tenta puxar pelo rabo. O que você não pode é montar na vaca e deixar a vaca fazer o que ela quer. A mente é um processo parecido. O ideal é que a gente possa, ao longo da nossa vida, passar mais momentos... Carregar a vaca por aqui. Mas amor, puxa... Mas se não dá, vamos puxando pelo... O que a gente não pode é sentar. Porque quando a gente senta, significa que você, de vontade própria, está aceitando o processo. Na maioria das vezes a gente acaba desistindo. Entendeu? Por dormência. Entendeu? Então é muito mágico, mas tudo isso começa só no quê? Numa questão de você levantar o braço inspirando, abaixar o braço exalando. Esse é o primeiro exercício? É um dos primeiros exercícios. Talvez o mais simples que a gente É consiga. um dos mais simples. É respirar inspirando, Entendeu? subir inspirando. Porque tudo vai ser assim. Tem a tal da saudação ao sol, que é o momento máximo dessa sincronia de respiração com o movimento. Porque a ideia é o quê? Eu vou te dificultando os movimentos, mas sem que você altere a respiração. Entendi. Se você consegue controlar a tua respiração no momento de dificuldade física, no ambiente tudo controlado e seguro, você vai começar a aprender a controlar mais a tua respiração no momento de tensão mental. E ao invés de você reagir logo
de automático para a pessoa, você vai puxar, vai digitar no telefone, vai esperar, respirando mais um pouquinho, depois às vezes vai achar que é melhor apagar. Às vezes não, às vezes é melhor enviar. Cara, fala Às assim vezes no é- WhatsApp agora. Mas às vezes é melhor enviar. No Hindu tem a história, não tinha WhatsApp, não tinha nossa tecnologia, mas a história é o seguinte: tem gente que não consegue controlar o corpo, então se sente ofendido já parte para agressão. Tem gente que já consegue controlar o corpo, mas não controla a língua, então se sente ofendido e sai difamando. Tem gente que consegue controlar o corpo e a língua, mas não controla a mente. Então, cara, você pensa, a tua mente solta, mas você não solta pela boca, você não solta. Essa é a minha meta. A gente pode chamar o host de canalizador, assim, o rosto ele tem Entrega, legenda. sim. O meu entrega. Não, mas ó, não significa. É totalmente diferente, tá? Você evitar que aquilo saísse, a ofensa, não significa que você teve que fingir que Você nada melhorou. aconteceu. Não. Não existe imbatível. Não. Não, saca? Não existe. Você vai Você atingiu perceber, de você alguma vai perceber na minha coisa, cara, Você exatamente. atingiu, o seu semblante Entendeu? muda. Só que né? eu não vou te reagir, até porque boa parte das pessoas e das ações espera uma reação. E aí quando você não dá a reação, você quebra, saca? Saca? Você quebra. Incomoda quando você não dá a reação. Incomoda tanto que uma das grandes religiões que é a cristã tem uma das máximas que fala, quando tomar de um lado, dá o outro. Sim. Tá entendendo por quê? Porque dependendo da pessoa, a pessoa, cara. Já bati, não vou bater de novo. Entendeu? Então, no final acaba isso de liberar, saca? Liberar a gente do jugo da nossa própria mente. E aí isso tem vários caminhos, percebendo o corpo, entendeu? Percebendo os sentidos. Dentro do Hare Krishna tinha muito quadros de uma carruagem sendo puxada por 5 cavalos. E aí teve um dia que o guru lá veio falar comigo, eu não entendia, porque toda hora, todo lugar que eu ia tinha tal da carruagem. Eu falei, cara, qual é da carruagem? Ele falava, cara, a carruagem é a tua mente, é o teu corpo, tá? Cada um dos 5 cavalos é um dos 5 sentidos, entendeu? O cocheiro, lá em cima, é a tua consciência. O passageiro dentro da carruagem é a tua mente. Se você não tiver a consciência ativa, a tua mente vai seguir os 5 sentidos sem saber para onde está sendo levada. É meio perdido. E aí é o cara que responde com violência física, é o cara que responde com violência todas as verbal. patologias, mano. A partir daí vem tudo que é patologia. Porque aí vai vir tudo que é recalque, vai vir tudo, entendeu? E na ilustração lá, se o cavalo da visão for para um lado, o cavalo... A carruagem estoura. Entendeu? Acabou. Então, o controle dos sentidos é um dos processos dentro do yoga. O controle da respiração é um dos processos do yoga. O controle existe um aspecto ético, entendeu? O maior controle de todos eles, qual seria? É saber que não existe esse tal de controle. É saber que não existe esse tal de controle. É que o budismo trouxe, né? Só a impermanência. A única realidade é a impermanência, que agora não vai ser, não era há pouco e não vai ser daqui a pouco. O agora é sempre agora. Entendeu? O que o Buda trouxe, a máxima do Buda. Que o budismo é confundido, né? Ainda em boa parte, como se fosse uma religião ligada ao Japão, ou à China e coisa e tal. O budismo nasce na Índia, tá? Buda, Siddhartha Gautama, foi um cara, um reizão, um príncipe. O pai dele era tão rico que ele tinha um castelo para cada estação do ano. Caramba. Tá? E aí chega uma hora que ele percebe que no gozo de todos os sentidos, não fez de tudo no mundo e não se sentiu realizado. Nada ali satisfazer. Exato. Eu conheço. Pode contar de novo, eu acho essa história fantástica. Aí ele resolve conhecer o que existe fora das muralhas, porque o pai dele não deixava de ir para fora das muralhas. E ele vai tinha um ver castelo. como- E ele vai ver quando ele sai pela primeira vez, ele vê que tem a doença, que existe a miséria, que existe a fome. E aí ele percebe que, cara, brother, não é aquela ilusão, não é a realidade. Entendeu? Eu quero tentar entender o que é essa realidade. Aí ele foge. Tem uns que falam que ele foge, tem outras histórias que falam que não. Ele pede realmente, até porque ele tinha um filho, ele pede a permissão da mulher e coisa e tal, e sai numa boa. E assim que ele sai, ele vai viver com os renunciantes dentro da floresta ali na Índia, que é a galera do yoga, são os sadhus, os yogis. Sadhu. Cara, casca grossa. E, cara, ele não aguenta as renúncias, entendeu? Os jejuns prolongados, as posturas ficar de cabeça para baixo, várias horas. E aí Siddhartha, no momento, tentando acompanhar esses sadhus, ele se sente tão enfraquecido que ele quase morre afogado num lago de meio metro de profundidade. Só levantar a cabeça. Entendeu? E aí ele tem uma visão que ele percebe que, cara, o caminho não é aquela opulência, aquela vida que meu pai tentou fingir que existia para mim, mas o caminho também não é essa renúncia de tudo e abdicar a vida. É que as teorias, é eu o não tal sei- do caminho do meio. Eu não sei se você percebe, mas as teorias são todas
muito similares, né? As pessoas levam para lados religiosos e fantasiosos e aí da crença de cada um. Mas as histórias são muito, muito similares mesmo. É a questão do entender que aquilo não é para sempre e que você pode agir de uma outra maneira e que a única coisa que a gente sabe que funciona para todo mundo eu nem vou usar a palavra amor, porque eu acho que o amor fica meio piegas de usar, mas é a questão da igualdade, caridade também não é a questão, mas é da igualdade mesmo, Semelhança mesmo. de olhar para o outro com A gente semelhança. não tem nada diferente um pro outro. Se você for geneticamente, o camundongo é 99% igual a gente. Nossa, Tá entendendo? Então, tipo assim, entre eu e você não tem nada que nos difere praticamente. Saca? Dentro do yoga, o que você vai ver é o conceito do uno. Todos somos um. Entendeu? E é tão bacana que todas as religiões, de certa forma, eu acho que elas deixaram uma pista que a ideia é fugir do jugo da mente. Porque se você for ver, o que é o amém? O amém é que assim seja, né? Que não seja feita a minha vontade. Porque eu sei que a minha vontade é falha, ela é egóica. Entendeu? E se você for ver o Shalom, se você for ver todos os termos das outras religiões, dentro do yoga eu conheci o Babanam Kevalam. Acho que tem uma frase que eu uso, é que seja feita a vontade de Deus. E aí é o que o cara usa lá no hindu, quando ele fala alguma coisa de basicamente um amém do hindu. O problema é que você insere a obrigação da existência de Deus. Sim, sim. É porque, na verdade, eu fui criado numa E cultura aí, católica. mas aí a coisa fica muito mais abrangente quando você fala apenas que não seja feita só a minha vontade. Sim, Tá entendendo? sim. Que não seja feita só a minha vontade. Porque isso já é um distanciamento de si próprio, isso já é um enfraquecimento desse... O Hermógenes, que é um professor grande dentro do yoga Da no culpa Brasil, que a gente coloca no outro, né? ele chamava de egosclerose. Nós somos todos egosclerosados, entendeu? Normóticos. A É gente tem outro que termo saber que o ele fala. tamanho da nossa Entendeu? capacidade ali. E aí o yoga, dentro do aspecto máximo da filosofia, ele vai te falar que não existe eu, você, país, só existe um grande organismo, que ele vai falar que é o conceito de Brahman. Só existe um grande organismo, A gente tanto quanto a atmosfera. que está expandindo e contraindo pouco a pouco. Que a gente chama de Big Bang, que é o surgimento e expandiu, no hinduísmo, é um processo cíclico, vai expandir até um certo ponto e depois vai voltar a comprimir. Vai expandir, vai comprimir, vai expandir, comprimir. E a última realidade seria essa consciência que faz isso com a matéria. O resto todo é ilusório. E não precisa muito. Os astronautas têm um efeito muito maneiro que se chama overview. Os psicólogos que trabalham com os astronautas, as pessoas que voltaram de experiência fora da Terra, hoje a galera está mais preparada para isso por causa das redes sociais, a internet. Mas a galera do Neil Armstrong, dos primeiros lá que foram viajar para fora da Terra e ver a Terra, esse efeito overview é uma pirada na cabeça dos caras que começaram a ver em comum em todos os astronautas, que é quando ele percebe que só existe uma pequena bolinha frágil e solta no meio do nada. E que naquela bolinha tá tudo que ele até hoje conheceu, tá tudo até hoje que ele sabe que existiu desde a época dos dinossauros. Tudo tá ali naquela bolinha, aquele ponto de insignificância, entendeu? E fala que isso traz uma transformação. Mas deve ser muito pouco. Comecei a olhar de dentro de uma nave o que você chama de imensidão. Sim. Porque a gente aqui, olhando, a gente olha e fala. A gente vive num planeta bizarramente grande. Eu demoro 12 horas para chegar na parte de baixo dele. Tem movimento, translação. Mas eu demoro 12 horas para fazer esse. As 24, né? Para dar uma. Não, 12 horas. Para eu chegar daqui no Japão. Então, assim, a gente pensa num negócio muito grande. Aí quando você sai desse planeta, que você olha lá de um ponto, e você vê uma coisa bizarramente pequena. Você fala, brother, eu não sou nada. E aí a meditação na expansão da consciência, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer, ao invés de, da mesma forma que o astronauta vê o planeta, ela vai fazer o indivíduo se ver assim. Você se leva a sério porque você tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ter essa imagem, tem que ter essa realização. Eu não quero isso, então eu não quero ter contato com isso porque eu não gosto. O que eu gosto, eu quero ter do meu lado. E aí, de repente, você sabe que existe um caminho que você pode se ver um pouco para fora e falar, cara, todo aquele universo que me deixa louco é só esse carinha sentado no tapete. Sim. Existem vários outros carinhas que nem ele dentro dessa sala. É expandir a consciência. E aí, se você expandir um pouco mais, não é só dentro dessa sala, dentro desse bairro. E aí você... Do edifício. Você vai se preocupar. E quando isso é genuíno, tá? Tô longe de chegar nesse estado, deixar isso bem claro, Você começa a se preocupar bem menos. E aí o que tu vai fazer? Tu vai se ocupar do outro. E aí é que nascem os Jesus, entendeu? Aí é que nascem as Madres de Calcutá, é que nascem as pessoas que vivem com o próximo e não para si mesmo. Entendeu?
Não é que tem gente que tá preocupado Porque com a gente já essa conhece, coisa. muita gente faz esse movimento, né? Muito, cada vez maior. De olhar pro outro com a possibilidade. Olha, eu tenho aqui mais, eu vou dividir, eu vou... E esse movimento é genuíno. É genuíno, mas é mais genuíno quando você dá aquilo que você não tem muito, tá? Então isso é importante dizer. Tá? Um milionário ajudar com dinheiro não é muita coisa. Tá entendendo? Então, tipo, a ajuda também ela é muito simbólica, porque tem essa questão, a egoesclerose ela pega por isso. Você, na maioria das vezes, quando as pessoas quando dão algo para alguém na rua, elas estão se ajudando mais do que porque o bem-estar que aquilo gera para você, você ajudou, deu R$ 10, mas de certa forma, quando você sai tua mente ali, tu é que fala, pô, bacana, tu ajudou a pessoa e coisa. E isso, voluntário e involuntariamente, te condiciona a repetir esse processo. Entendeu? É meio Vai mudar, porque a pessoa que ganha o dinheiro não vai mudar diferença nenhuma na vida dela se você está dando isso porque você quer se sentir melhor, porque você quer ajudar. Tem que dar. Não interessa. Sim. Entendeu? Mas a evolução genuína é de fato você se sentiu. Você sentiu aquilo que o outro sentiu, a tal da compaixão. Eu sinto a tua dor e é por isso que eu te ajudo. Sacou? É porque, assim, quando você começa a falar, a gente fala de uma coisa meio grandiosa. Sim. Quando a gente vem pra essa atmosfera, eu vou dar alguma coisa pra alguém aqui, torna algo muito pequeno. É aquela coisa da maxização e da minimização. Sim. Então, assim, nesse momento, assim, quando existem dois movimentos, tá? Quando você olha pra alguém e você fala assim, eu senti essa vontade, vou dar aqui. Sim. E tem aquele momento, vou dar nada, não sei o que ele vai fazer com aquilo. Sim. Ou de repente, vou dar sim, tá com fome. Sabe? Esse movimento fica difícil de diferenciar. Aonde pra você é vantajoso, porque na verdade financeiramente pro cara é uma grana, tá ganhando ali, vai saber o que ele vai fazer. E pra você, o quanto isso pode te moldar de algum momento. Não sei se você tá entendendo. Sim, o bem faz bem. O bem faz bem, entendeu? É isso que a galera acha que tem que também se ligar. O bem faz bem não é fazer o bem porque eu vou pro paraíso, fazer o bem porque, sabe, cada promessa, coisa. Não, o bem faz bem. Se você começar a fazer o bem com aquilo que você pode. Por que eu tô te falando isso? Porque eu vou chegar numa situação que assim, eu tenho muito orgulho das pessoas ao meu redor. Eu não vou... não sei nem como falar isso, brother, Sabe quando você tem orgulho de alguém? Sim. Eu tenho muito orgulho das pessoas ao meu redor. Sim. Das pessoas que eu amo e tal. Vou falar porque eu tô falando do meu irmão. Sim. Dos meus irmãos, da minha mãe. Essa galera que, tipo, na pandemia a gente ajudou muita gente. Sim. E era bizarro, que eu falava assim, alguém me ligava e falava assim, tem uma cesta básica? Eu falava assim, peraí, Marco, tem uma cesta básica aí? Tem, leva lá. A minha irmã a mesma coisa, a minha mãe a mesma coisa, e isso me fazia tão... Sabe quando você começa a acreditar, você fala, caralho, gente do meu lado fazendo bem pras pessoas, e tinha gente cagando e tal. Sim. Isso me deixa muito emocionado mesmo. Isso, de fato, processa um conjunto de reações benéficas da tua saúde. Até pra essa galera que deu, assim, meu irmão, volto a falar, meu irmão, minha irmã, minha mãe, pra essa galera que deu, podia não fazer diferença. Sim. Mas pra mim era um movimento que eu falava assim, cara, que loucura. Mas sempre faz, tá? A única diferença é se essa diferença É ela o impacto que causa em mim consciente e ou o não. impacto que causa no outro. É o nível de consciência, mas ela sempre causa alguma coisa, entendeu? Tanto no que dá quanto no que recebe. A gente pode falar que é um movimento junto a essa atmosfera toda. Sim, mas o mais doido é tipo, você pode estar ajudando simplesmente porque você se sente bem em ajudar. Sim. Entendeu? E isso acontecer de uma forma inconsciente. Você não para pra Você pensar. não espera nada em troca. Você não para pra pensar. E aí É bacana que os dois caminhos eles são legais, porque se você tá bem, você não se ocupa de si mesmo, você acaba ocupando do outro. Mas se você se ocupa do outro e para de se levar muito a sério, fazer o bem gera o bem, então você acaba melhorando. E não é se abandonar, né? A gente não tá falando de se abandonar. Se anular jamais. A gente não tá falando de se abandonar, a gente tá falando de cuidar do outro tanto quanto você gostaria de cuidar de você. Exatamente, é a máxima. É a máxima. Entendeu? E aí, quando a gente volta para as posturas, qual é o bacana das posturas? O yoga trança isso em qual momento? Então, a flexibilidade principal do yoga não é você botar o pé na cabeça. É alguém te ofender e você saber não reagir de forma instantânea. Você ser flexível e falar, eu vou relevar essa parada aqui dentro. Não vou entrar nesse bad. A força não é você se manter em duas mãos. É você ter força para aqueles momentos difíceis, sabe? Para levantar na hora da queda. É tudo aqui, na verdade. Entendeu? Quando você... o equilíbrio.
Cara, são mais dias de caos do que dias de calmaria. Manter o equilíbrio no caos é que é a parada. Na calmaria todo mundo, mano. São mais radical. Então, na verdade, os aspectos que você está trabalhando no corpo dentro do Hatha Yoga, que é força, equilíbrio e flexibilidade, são as principais características de uma mente saudável, uma mente forte, flexível e equilibrada. Entendeu? E o elo desse corpo com essa mente é onde? É a respiração. Tanto que eu jamais vou pedir para você tentar puxar o teu pé de tudo que é jeito. Saca? Solta o teu corpo, tua mão não chega no pé, não tem problema. Então percebe a tua respiração. E aí, através da tua respiração, quando você exala, os músculos tendem a se soltar. Quando você se solta, você avança. A gente pode falar que a respiração é o único elo que trança a mente, corpo. Força é corpo, né? Então a gente pode falar que a respiração é a única coisa que trança mente e corpo? Para mim é a minha grande trimurti, a minha grande trindade. Corpo, mente e respiração. Qualquer coisa além disso, para mim é especulação. Hoje eu sou muito cético. Adoro conversar, fadas, duendes, deuses, sabe? Religiões eu adoro, cara. Eu adoro. Mas dentro do campo da especulação, tentar entender o que você acha, imagina e acredita. Entendeu? Agora, mas não que isso vai mexer com a sua verdade. Cláusula pétrea hoje em dia, cara, corpo, mente e respiração. O resto... A única coisa capaz de mexer com você é a sua respiração hoje, por exemplo. Entendeu? Não, o corpo também. Por exemplo, eu tô resfriado. O resfriado me obriga a alterar minha respiração, porque afeta meu nariz. Entendeu? Automaticamente seu corpo tende a ficar um pouco mais fraco, você então, tende tipo assim, a mobilidade já não é a mesma. A respiração é o elo que liga, mas não é ela que mantém. Não. Cada um tem que ter a sua manutenção. Todo mundo nesse bioma tem uma atividade. Exatamente. A sua respiração, o seu corpo e sua mente. Exatamente. Quando a mente não tá boa, não adianta você respirar super bem, o corpo está super bem se você está preocupado com alguma coisa. E vice-versa, se você tá gripado, você não vai ter essas duas coisas funcionando. Exatamente. Cara, que legal. Exatamente. Mas a gente recomenda a partir de quanto tempo para fazer? Qual idade? Então, isso daí hoje em dia tem yoga para tudo que é idade, para tudo que é jeito. Eu gosto de trabalhar, saca, sempre com... Não vira comercial levar uma criança de 2 anos para fazer yoga? Eu acho. Na verdade, eu não trabalho eu trabalho só com modalidade. Tá? Eu não trabalho com menor de idade porque quando você for trabalhar com controle de musculaturas mais internas do corpo, você vai falar de esfíncter, você vai falar de períneo, entendeu? Uhum. E eu, no Brasil do século XXI, não me sinto à vontade de fazer isso. Também acho que não. Entendeu? E a pessoa precisa ser um pouco mais adulta. Você tem trabalhos de contração do esfíncter dentro do yoga, entendeu? Que são fundamentais tanto para evitar uma hemorroida ou então uma perda do controle na velhice, das duas funções básicas, quanto, segundo a filosofia dos chakras dentro do yoga, fazer a energia subir pelo canal da coluna. Sim. A contração do esfíncter é fundamental. Falar isso hoje é muito... Uma criança, acho que não vai. Entendeu? Né? O meu problema não é nem a religião, porque a religião eu nunca abordei. Sabe, o meu trabalho dentro do yoga... Até o próprio yoga já O meu trabalho... Porque... deixou para um lado. Assim. Exatamente. Não deixou, mas tipo assim, eu tive sorte que a primeira escola de yoga que eu procurei era uma escola que não abordava religião. E aí depois, quando eu fui buscar as outras escolas, as outras formações, você percebeu a eu diferença. levei isso comigo. Mesmo quando a escola era religiosa, a escola do Tantra Yoga, a escola do Ananda Marga, a escola dos Hare Krishna, eu sempre separei isso. Bacana, eu gosto, eu quero conversar sobre tudo isso, mas na minha sala de aula não. Na minha sala de aula é o seguinte, se percebe como respiração, corpo e mente. E vamos brincar com esses instrumentos, vamos brincar com essas ferramentas, entendeu? Vê até onde o teu corpo te permite tocar o pé. Não dá para tocar? Vê, então, até onde ele está. Porque se você não toca o pé e você fica ruim com isso, você fica tenso. A tensão traz contração. Quando você contrai, você encurta. Então a primeira coisa que o yoga vai te falar é solta e relaxa, brother. Você não chega, é isso aí. Você é incapaz de fazer isso agora e você tem que aceitar. E aí você, quando tu relaxa a tua mão, já encosta. E pelo menos se aproxima. E que aí, pensando no âmbito emocional, psicológico, é quando você consegue relaxar mesmo. Destravar a pessoa. Destravar. Tipo, a galera hoje tá trincando o dente, sacou? Porque o solta os ombros. Exatamente. Entendeu? Isso é bizarro, porque é muito coligado, né? Caminham muito junto. Por isso que a principal tradução do termo yoga, que parece que vem do termo yud, do sânscrito, que é a língua antiga da Índia, significa união. Yoga ou yoga? Então, dentro do sânscrito não tem a vogal aberta, parece. Então, o yoga, se você for buscar, não existe, entendeu? Mas
cada país. Esquece quando entendeu? alguém Exato. corrige o outro e fala Exato. yoga. Tanto que a gente até hoje tá se comunicando através do Zap. Ou do WhatsApp. Não, no Entendeu? WhatsApp. Então, tipo, isso pra mim são detalhes. Porque te leva, São detalhes, são te detalhes. leva pros detalhes. E o bacana é o seguinte, eu não quero saber do que a gente tem de diferente. O que me interessa é o que a gente tem em comum. Sim. Entendeu? O que hoje assim, você consegue fazer pra alinhar o chakra? Uma pessoa que tá vendo a entrevista agora e ela, queria dar uma relaxada, queria alinhar meus chakras. Tem algum exercício simples que a pessoa possa, tipo, Daimoku pra mim? Sim. É uma coisa simples. É uma coisa que eu não tenho esse acesso religioso. Eu uso porque eu aprendi com uma pessoa. Não é meu ponto focal ali, porque acaba que eu tô fazendo Daimoku, mas tô pedindo a Deus que dê tudo certo. Sim. Tô trabalhando aqui com todo o leque de situações. Mas um exercício ok, assim, gente, vai lá, olha pro sol, dá uma esticada nos braços. Eu tive um professor que falava uma parada muito maneira, ó. Quer evoluir espiritualmente vai servir o outro. Aqui na minha sala de yoga você vai aprender a se conhecer melhor dentro das limitações do teu corpo. Então, tipo assim, quer estourar os chakras, vai ter tua alimentação boa, vai ter contato com a natureza, vai ter contato com coisas boas, filmes bons, pessoas coisas boas, entendeu? Isso vai trazer tanto a intensidade quanto o alinhamento chakra. E eu vou listar umas coisas aqui, aí tu vai falar se eu tô evoluído ou não, porque o programa não é só Não, mas que teu. isso, mas o yoga não deixa isso. O yoga Não, tem evoluído não, mas melhorando. Mas agora, grosseiramente, a coisa mais inicial que todo mundo pode fazer é tomar conta da postura, esticar a coluna. Porque os chakras estão num canal, segundo o yoga, energético que está dentro da coluna. Entendeu? Então, quanto mais você consegue manter a tua coluna alinhada, mais esses chakras fisicamente também. É bizarro porque é alinhados. físico, além dos chakras, é físico. Quando você fica por bastante tempo aqui, até quando a pessoa vai usar uma cinta, é bizarro, porque tu coloca a parada e em algum momento tu começa a respirar melhor, tu Sim. começa a sentir melhor. É tipo, Então, ligado mesmo. se você não está preparado, você vai ficar sentado durante um tempo, aí o que vai acontecer? Tu vai perder o peso do corpo e a tua coluna vai começar a envergar. Tu vai começar a sentir. Quando tu enverga, tu comprime. Quando tu comprime, tu já não está respirando o quanto você poderia estar respirando. Entendeu? Então, para você manter essa coluna alinhada, você precisa do fortalecimento da musculatura nas costas, na parte baixa da lombar. E aí você tem posturas da prancha. Aí você vai brincar no leque de posturas. Aquela prancha que a gente faz. A prancha é o normal, a flexão de braço. E dá Só que sem cara, movimento. A que você está pensando, eu acho que é ou é a cobra ou o cachorro olhando para cima. Acho que é o cachorro olhando. Abre, peito, expande do tórax. É o cachorro olhando para cima. Marca tá meditando. Mentiroso. Mas aí, perdi até. Por exemplo, vamos dar uma receitinha da galera que quer dar uma melhorada na mente. Sim. Melhorada, não é nada profissional, mas receitinha básica, por exemplo. Você recomenda. É uma besteira, você vai me zoar no final. Mas vamos lá. Você falou sobre filmes bons. Sim. Violência ou conto de fada? Então, cara, o conto de fada estaria mais apropriado. Tá? Missão Impossível Cinderela. Porque a questão. Isso é impossível. Assisti ontem. Depende de que chácara você vai trabalhar. Se você quer trabalhar o Muladhara, que é o chácara na base da coluna, e se sentir mais seguro e firme, talvez o Missão Impossível que você falou, Você é muito mentiroso, brother. mas vai te deixar mais seguro. Tu vai terminar se sentindo mais poderoso. Entendeu? Talvez eu até ali me Porque o importante é o seguinte, que emoção, aquilo que você está consumindo através dos teus sentidos, está produzindo dentro do teu corpo. Eu prefiro conto de fada. Essa que é a parada. Se a pessoa vê um terror e ri, cara, ela com o terror ela vai se dar bem. A questão é que conteúdos, saca, movem dentro de você, porque a gente, na verdade, a gente não vê o mundo como é o mundo. A câmera aqui, ela tá olhando tudo por igual. Sim. Entendeu? Mas não com os meus olhos, não com os seus olhos, não com o ponto de vista do outro. Exatamente. Esse filtro daí, ele bagunça. Então, tipo assim, a questão, o mais importante é isso. É porque eu acho bizarro quando eu vejo uma isso pessoa que você- tá com a vida... É porque é difícil falar da vida do outro. Mas cara, a galera gosta de ver violência. Aí eu falo, cara, a tua vida tá uma merda. Vai ver alguma coisa que não me te engane, sabe? Uma coisa que te dê uma... Sabe? Mas socialmente a gente tem a cultura do tiro, porrada e bomba. Chip, chap, chup. Pode ser. Eu vejo a galera reclamando da vida. Ai, que domingo é chato, não sei o quê. Eu falo, cara, tu não foi à praia. Tu não deu uma pedalada. Tu não foi ali pegar um solzinho. Sabe, sentar do lado de fora e pegar um solzinho. Mas aí tem outro problema que é a gente vilanizar o TED, tá?
tédio, rotina, são fundamentais para uma vida saudável, cara. Tem que ter. Não tem como você, o teu coração, você tá aqui porque até hoje teu coração faz tum-tum, tum-tum. É uma rotina. Se ele sai da rotina, tu se sente mal. Se ele der uma continua batida aqui. a mais, você já não se mexe. O sol é o tempo inteiro. Nasce, se põe, nasce. Cara, se você for. A maré sobe, tudo é ritmo. Tudo tá preso a um ciclo. Mas você... Aí a gente, egoicamente, vai falar: não, um dia de cada jeito. A Não. sociedade que fala que é Um dia de cada jeito, não. Mas assim, eu, por exemplo, tenho domingos que eu estou em casa, sem fazer absolutamente nada e vou ficar em casa. Sim. Vou ouvir música, vou, sei lá, brincar um pouco com os cachorros, vou ficar em casa. Sim. E aí, tem domingos que, cara, vou à praia, vou passar o dia na praia. Sim. Sabe? E eu acho que tudo que você puder fazer pra se sentir bem, faça. Sim, mas faça de tudo para não se sentir mal com o tédio. É mais importante, entendeu? É O fundamental. exercício de levar o tédio como algo não ruim, aí é forte demais. Esse é o grande exercício. Porque no dia que você não tiver problema com o tédio, tudo de certa forma vai ficar legal. Buda falava: eu sei esperar, eu sei respirar, eu sei escutar. Eu não sei esperar. A ansiedade tá aí pra isso, que é a doença do século. A gente não sabe esperar. Respirar nem se fala. Garoto. Escutar. Antes de eu terminar de falar, tua mente já tá querendo falar alguma Não, claro. E é bizarro, né? Porque a gente Não, acaba pulando claro. na próxima pergunta. Você falou os dois. Não, claro. Não, ou claro. Você já tá em negação, ó. É verdade. Não, claro, verdade. Aí a namorada fala: não, sim. Eu falo: não, qual dos dois? Não, sim, qual? Me fala aí. Mas É domínio mesmo, é fácil, né? eu prefiro porque o domínio fica mais. Eu prefiro se perceber, se conhecer, entendeu? Eu prefiro o lance do se conhecer, porque o domínio parece que é o seguinte: eu sou imbatível. Não, cara, se eu sei O que, domínio dá a palavra de se dominação. eu sei que ali eu vou cair, pra que eu vou ali? Eu sei, eu não vou me iludir dizendo: não, eu vou lá porque eu vou fazer um escudo protetor aqui, vou passar porque eu sou imbatível. Não, tu vai cair. É tipo, eu me conheço. Exato. Autoconhecimento, tá entendendo? E o yoga vai te proporcionar isso de diversas formas. Eu falo que eu sou o porteiro do yoga. O professor de Hatha Yoga, ele é o porteiro do yoga. Por quê? Ele está abrindo a porta inicial do mundo do yoga, que é a mente, corpo e inspiração. Você tem 1 ano de aula comigo, você fica, continua porque você quer evoluir na minha proposta de prática de yoga. Porque senão, você está pronto para escolher: ah, Rodrigo, a minha jogada mesmo é meditação. Então você tem um tipo de yoga específico para aquilo. Ah, Rodrigo, eu gosto de posturas, mas só posturas paradas, eu não quero um movimento de corpo. Então tem uma postura, tem uma yoga para aquilo. Rodrigo, eu quero um yoga que eu só fico deitado. É tipo, você é a porta pro Pra te caminho. trazer, exatamente. É tudo, são os porteiros mesmo, entendeu? Que tipo, agora segue o teu caminho. Eu não vou te levar na especialização, entendeu? Mas eu vou te apresentar e te trazer para a abertura do processo. O primeiro momento é com você. Eu resolvi ficar aqui, porque hoje eu vivo um momento da minha vida que eu acredito que além do corpo, mente e respiração, todo o resto é especulação. Entendeu? E eu prefiro não confiar naquilo que foi criado por uma mente humana. E tudo foi criado pela mente humana, inclusive o Rodrigo. O Rodrigo é uma criação egóica minha, um personagem, tá entendendo? Então hoje eu prefiro não entrar muito nessa. Até porque quando você mergulha no corpo, mente e respiração, cara, abre-se um universo, bicho, que eu jamais tinha imaginado, entendeu? É uma imensidão. Eu jamais tinha imaginado. É aí, Rodrigo. Cara, ficaria 2 dias conversando com você. Real, assim, que é bizarro. A gente vai conseguindo ver semelhanças e atividades e um monte de coisa que passa pela gente meio que despercebido. Sim. A gente acaba não dando valor, devido Óbvio. valor. Ótimo. Mas, como esse programa tem que ter 1 hora e o Marco tá ali já gritando comigo, eu vou pedir boa noite, agradecer por estarem com a gente, Rodrigão. Sempre que quiser, a casa é sua e a gente vai lá fazer uma aula legal contigo. Quero agradecer de novo a NetHouse, a internet mais rápida da região. Chamou, eles vão lá e instalam pra você rapidinho, beleza? NetHouse, o telefone tá aparecendo aqui embaixo. E o Lobo Lanches também. O melhor delivery da região, é só pedir que eles entregam na sua casa. Lobo Lanches. Tem uma lanchonete também ali no Largo de Vargem Grande. Vamos lá, galera. E a partir daí, beijão!